Olá, o boletim diário de hoje ainda continua em festa. Este daqui, meus amigos, minhas amigas, é o Dr. Rafael Sérgio e ele é o nosso palestrante de número 100, que está nos trazendo aqui uma verdadeira aula sobre recursos, impugnações, esclarecimentos. Porém, este aqui é o vídeo de número 2, você já sabe, às quintas-feiras. Na terça-feira, o professor deu uma verdadeira aula. Se você não assistiu, eu super recomendo. Ah, Ricardo, mas eu domino sobre esclarecimentos, impugnações. Será que domina mesmo? Assista o vídeo de número 1 e talvez você vai virar a sua chavinha aí. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela agenda. E eu quero aproveitar, já que o senhor falou tão bem na terça-feira aqui para todos nós sobre esclarecimento, impugnação, mas faltou o recurso. E eu vejo aqui vários e vários licitantes que, quando chega este momento aí, não sabe o que fazer, muitas vezes pede até ajuda para as pessoas erradas. Tem um modelinho aí para mim e eu tenho certeza que o professor vai trazer aí várias e várias dicas sobre o tema recurso. Por favor, professor, o espaço é seu. Muito obrigado, Ricardo. Um prazer imenso voltar aqui e falar com você sobre mais um tema relativo à licitação e contrato e falar com o seu público, o que me deixa muito feliz. Admiro o trabalho da Fosset, acompanho já há bastante tempo e fico muito feliz de estar aqui, sobretudo nessa marca, né, como sendo o 100º entrevistado. Fico muito feliz. Amigo, esse ponto dos recursos, ele está na mesma tônica que nós falamos em relação à impugnação e em relação ao pedido de esclarecimento. A única questão é que nós aí já estamos questionando aspectos que não dizem respeito a peças que regulam o procedimento. O recurso ele tem a missão de questionar as ações dos licitantes e, obviamente, da administração, que decidiram conforme aquelas ações, tomadas no curso do procedimento licitatório. Então, a impugnação ela é para aqueles atos que são para a abertura do certame. Ela serve para isso. Eu vou questionar o edital, eu vou pedir esclarecimento do edital, de alguma coisa do termo de referência, do orçamento estimado, alguma coisa que antecede a sessão. Aberta a sessão, tomadas as decisões da fase competitiva, da fase de julgamento, da fase de habilitação, aí é quando eu vou poder, sim, usar o recurso para questionar essas decisões tomadas durante a execução do procedimento. Então, veja que, como a gente já tinha dito no primeiro vídeo, a gente tem uma marcação prevista em lei para garantir ao licitante o direito dele questionar aquilo que foi montado na fase preparatória da licitação, conforme artigo 17, inciso 1. Divulgado o edital, aí é quando a gente vem para essa possibilidade de atacar, de atacar o edital pela impugnação ou de pedir um esclarecimento pelo pedido de esclarecimento. O artigo 165 da lei, então, traz o recurso no inciso 1 como sendo uma possibilidade de eu questionar as ações do procedimento licitatório. Eu vou me ater aqui, Ricardo, o procedimento licitatório, se você me permite. E ele traz lá, então, que o recurso pode ser do julgamento e da habilitação. Haveria ainda, em relação à licitação, a possibilidade de você fazer recurso para a pré-qualificação, que agora a lei traz a pré-qualificação de uma maneira ampliada, diferente do que ocorria na Lei 8666, que era uma pré-qualificação muito específica para situações mais complexas e que era restrita
a modalidade de licitação concorrência e também para casos em que a habilitação relativa à qualificação técnica exigia um maior cuidado. Agora a lei traz a pré-qualificação para tudo e eu posso ter recurso da decisão de pré-qualificar. Mas a pré-qualificação é um instrumento auxiliar que está antes da licitação, ela ainda não está no curso da licitação. Então, se vocês me permitem, eu vou falar do recurso na licitação. E aí tem algumas coisinhas, Ricardo, que a gente deve ter atenção. A primeira coisa, amigo, é que a lei do pregão, a 10.520, ela traz a fase recursal única. Essa lei também prevê essa fase recursal, especificamente no parágrafo 2º, inciso 2 do artigo 165. E a fase recursal única quer dizer que eu vou processar a licitação como um todo e, ao final, vou abrir espaço para recurso. Vou abrir espaço para recurso e vou discutir todos os atos do processamento da licitação. Eu vou discutir aspectos relativos ao julgamento e à habilitação, tudo em um único recurso, em uma única fase recursal. Pois bem, aqui tem alguns pontos a serem colocados, que é, nós mantivemos aqui aquela sistemática de ter uma manifestação de intenção de recorrer imediata na sessão e depois ter a apresentação das razões recursais, o que muitas pessoas chamam de recurso propriamente dito. Tanto que tem muitos pregoeiros que não analisam a intenção de recurso com suas motivações se a parte não apresenta as suas razões recursais. Eu e o professor Vitor Amorim, no nosso livro de comentários ao decreto 10.024, a gente coloca que é de bom tom que o pregoeiro olhe lá a motivação e, se entender que aquela motivação é suficiente para ele fazer uma análise, que ele analise aquele recurso, entre aspas, mesmo que não tenha tido a apresentação das razões, né? Por quê? Porque isso evita aí, se for de fato uma ilegalidade que foi cometida, ele pode rever aquela decisão até de ofício. Então, não seria equivocado fazer essa análise com maior detalhe. Mas bem, então, na nova lei, o que é que a gente tem? Na lei 10.520, a lei ela diz assim, declarado vencedor, veja só, Ricardo, declarado vencedor, as partes interessadas poderão motivadamente manifestar a intenção de recorrer. A lei 10.520, no parágrafo 1º, inciso 1, ela não diz isso. Ela diz que a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob preclusão. E aí você pergunta, mas imediatamente de quando? Porque cabe recurso do julgamento e da habilitação. Será que eu vou ter que ter julgou, aí tenho intenção de recorrer. Habilitou ou inabilitou, eu tenho intenção de recorrer. Será que se eu não manifestar minha intenção de recorrer no momento do julgamento, aquela fase precluiu para mim e eu não posso mais recorrer? E aí alguém pode dizer, mas será, Rafael? O RDC é assim. Não sei se vocês sabiam, mas o RDC ele tem a manifestação da intenção de recorrer faseada. O que eu acho muito ruim, Ricardo, para os licitantes. Porque é mais uma... eu acho que isso cria um pouco a licitação como gincana. É um jogo. Olha, vamos criar aqui uma dificuldade para o licitante ficar atento e ele, de repente, se prejudicar. Eu prefiro o modelo... Até gravei um vídeo sobre isso, está no canal do YouTube, do portal LC, e eu falo disso. Eu acho que a gente tem que ter um modelo do pregão, que é o melhor que tem. Você bota tudo, é fase única de intenção, de razão e de análise. Certo, Ricardo? Então, eu tenho defendido que a gente siga o mesmo modelo. Declarado o vencedor após a habilitação, aí quem tem intenção de recorrer, e aí sim eu poderia recorrer, manifestar a intenção e apresentar a razão, tanto da fase de julgamento da licitação, como da fase de habilitação.
Esse é o primeiro ponto, amigo, que eu queria colocar. E tem um ponto, para finalizar, que a gente tem que ter atenção. O recurso, né, ele foi colocado agora como do julgamento e da habilitação, como a gente já falou, e ele pode, a gente viu que a habilitação na nova lei pode ser antecipada, né? Inclusive no pregão. Eu posso trazer a habilitação para antes da fase competitiva, da fase de apresentação das propostas e lances. E aí fica aquela questão, nesse caso, mantém a fase única do recurso? Eu tenho defendido que isso seria inconstitucional. Porque, veja só, Ricardo, imagine que um licitante se apresenta na habilitação, numa situação em que a gente inverteu, ele apresenta-se na habilitação. E aí ele é inabilitado. Aí ele vai ter que, eu tenho a intenção de recorrer. Mas segundo o inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 65 da Lei 14.133, ele só apresentaria as razões de recurso dentro dos 3 dias úteis após o julgamento da licitação. Ou seja, a administração continuaria com a licitação, faria fase competitiva, faria o julgamento das propostas, e aí sim ela iria apreciar o recurso daquele que foi inabilitado e que, por ter sido inabilitado, ficou fora da fase competitiva. Ricardo, me fala uma coisa, meu amigo. Você acha que essa autoridade decisora vai estar isento na hora de analisar esse recurso? Olha o prejuízo que ela tem. Ela vai ter que pensar assim, nossa, eu vou ter que refazer tudo. Ele tem razão, mas se eu der provimento a esse recurso, toda a fase competitiva vai ter que ser refeita. Os desafios do gestor público, né, professor? Como é? Desculpa? Os desafios do gestor público, né? É claro. Não faz sentido isso. Isso é o que eu tenho dito, que assim, isso fere o devido processo legal. Né? O devido processo legal, ele não é só obedecer à lei. Há um dever do legislador de desenhar um processo que garanta a possibilidade de defesa dos interesses dos interessados. Então, o RDC, Ricardo, trazia essa possibilidade. E ele quebrava a regra da fase única do recurso quando a habilitação era antecipada. Essa nova lei não fez isso. E a gente tem que fazer. Porque, senão, nós não vamos ter êxito em antecipar a fase recursal. E aí, Ricardo, por fim, só dizer que essa antecipação de fase ela seria a exceção da exceção, raramente ocorreria, mas ela pode ocorrer. E essa é uma preocupação que a gente deve ter no nosso radar. Eu não falei, e queria só dizer que o recurso ele fica com 3 dias úteis, né, para apresentação das razões, e, por último, a lei traz no seu artigo 168, eu sou ruim de decorar o número de artigo, mas é isso, é que o recurso agora tem efeito suspensivo, como regra. Interpôs o recurso para o procedimento até que haja uma decisão sobre aquela questão. Era isso, meu amigo, e que eu tinha aí essas considerações para fazer. Essa é uma fase relevante. Vocês, licitantes, procurem se valer do recurso agora, com responsabilidade, né, Ricardo? E aí vem o que você falou quando nós conversamos no primeiro vídeo. Procure um assessoramento qualificado, como ocorre com o pessoal da FOSSET, para que o recurso não seja protelatório, para que ele não atrapalhe o procedimento, né? E sim que ele contribua para a lisura do procedimento. Isso é muito importante. Exatamente, professor. Procure sempre ajuda de um especialista, de um escritório de advocacia, preferencialmente, né? Essa história de, o amigo vai me mandar um modelo, pelo amor de Deus, vocês viram aí que a regra do jogo mudou, então procure quem já está adaptado a esta nova regra, como é o caso aí do professor Rafael. Tenho certeza que vocês se debruçam e muito já sobre a nova lei, as demais leis, até porque eu acompanho há muito tempo o trabalho de vocês. E por falar nisso, professor, eu assisti aqui este vídeo, não conhecia ainda o professor Rafael, ou já tinha visto alguma coisa, mas
como o senhor indica aqui para todos nós, o melhor momento aí, como que eu faço para acompanhar as redes sociais, por exemplo, do portal, as suas redes sociais? Você mencionou alguns vídeos, onde eu encontro isso? Treinamentos, por favor, professor, o espaço é seu. Opa, eu agradeço a concessão desse espaço. Primeiramente, como, Ricardo, você generosamente já tinha mencionado, eu faço parte da equipe do Portal LC, que é um site, um portal de conteúdo relacionado à contratação pública. E aí, para quem não conhece, por favor, aí, gente, vamos lá conhecer o nosso trabalho, que é licitaçãoecontrato.com.br. licitaçãoecontrato.com.br, e a gente dá esse nome. 4 anos de vida, né, professor? LC, exatamente, completamos agora 4 anos. Temos a graça de contar com a contribuição de grandes autores do nosso direito da contratação pública, que sempre publicam conosco. Aproveito aí já para deixar aqui registrado o meu agradecimento a todos esses, todos os leitores, todos os seguidores e aos professores que emprestam o seu nome, confiam, né, o seu nome ao nosso trabalho de fazermos as publicações lá no Portal LC. E, além disso, estamos aí em todas as redes sociais, no LinkedIn, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Para começar, né, o nosso trabalho, então, envolve diversos materiais, então a gente faz sempre lives e fazemos elas publicadas no YouTube. Nos acompanhe, que vocês vão ver aí, tem gravada no nosso canal do Portal LC, basta pesquisar aí, Portal LC, que a gente tem diversas lives com grandes nomes do nosso direito da contratação pública, com gestores, lives que vão desde a parte jurídica à parte que não é jurídica. Então, fica aí o convite, e também alguns vídeos que eu gravei agora recentemente, especificamente sobre a nova lei, e vou continuar gravando para a gente conversar sobre esse novo marco de licitação e contrato. Instagram, nós estamos lá com portal_lec. Portal_lec. E no Facebook e no LinkedIn é Portal LC. Minha rede social, também Facebook e LinkedIn, é Rafael Sérgio de Oliveira, e no Instagram é Rafael Sérgio de Oliveira. Então, nós estamos em todas essas plataformas, temos todos os conteúdos e também capacitação. Trabalhamos com o portal Capacitação, que estamos aí com um curso da nova lei de licitação previsto para o dia 5 a 9 de julho. Previsto não, confirmado. Espero todos lá. Vai ser um prazer ter a audiência e os clientes da Forset conosco nesse treinamento. Como você já mencionou no vídeo anterior, nós vamos fazer um sorteio aqui, né? Vocês vão fazer um sorteio de uma das vagas por esse curso. E a gente vai ter ali 20 horas comigo, com a professora Tatiana Camarão e com a professora Cristiana Fortini, falando sobre essa nova lei. E aí, nossa ideia é discutir tanto na perspectiva do empresário como na perspectiva do órgão público. Porque não existe contrato visto só por um lado. Só existe contrato quando tem uma visão de contratante e contratado, meu amigo. Imperdível esse treinamento. Realmente nós vamos fazer aí algumas ações. Não deixe de acompanhar aqui as redes sociais da Forset para que você entenda aí todas as regras, e principalmente você, que é nosso cliente e amigo aí. Eu volto a falar, é imperdível este treinamento. Eu vi lá o conteúdo e isso foi muito bem pensado, principalmente aí em você, para que você entenda as novas regras referentes à nova lei de licitações. Professor, hoje é um dia festivo, então eu só posso agradecer. Foi um prazer entrevistá-lo. Já falo aqui em nome de toda a família Forset. Eu acho que ficou marcado aqui a data, né? O 100º palestrante, o 100º especialista deste nosso mundo das licitações. Só posso agradecer o seu tempo. Que bate-papo. Me perdoe o horário, mas quando o papo é bom, realmente fluiu aqui. Tenho certeza que em breve faremos aí novos eventos com a sua participação. E com a sua vinda aqui, professor, como falamos lá no início,
no nosso bate-papo, reforçamos aqui o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Muito obrigado, professor. Obrigado, Ricardo. Prazer imenso estar aqui. Renovo aqui os parabéns pelo trabalho de vocês e sempre que puder, conte comigo. Um grande abraço, sucesso!